que está nos acompanhando através da transmissão. Estamos iniciando mais uma escola sabatina e queremos que você pegue a sua lição aí e vamos estudar juntos aqui a lição. Nós vamos estudar a lição de número 10 hoje. Hoje está comigo aqui o irmão Davi e o irmão Sérgio. E nós vamos discutir com você aí a lição. Se você tem a oportunidade de vir, venha aqui na igreja, mas por algum motivo você não está podendo vir, né? É muito bom ter você nos acompanhando. Vou pedir ao irmão Davi que faça a oração, irmão Davi, para a gente iniciar o nosso estudo dessa manhã. O meu bom dia também, né? Ao pessoal de casa lá, né? Claro. Em especial, Cleito, deixa eu só falar aqui, nós temos aí já 14 aparelhos, né? Ali ligados, né? Eu Sim. imagino que aí deve ter nada aí umas 30 pessoas, né? Por aí, assistindo a gente, né? Mas bom dia a todos vocês e vamos orar, né? O pessoal que está em casa possa fechar os olhos também, né? E vamos, em atitude de reverência, orar ao nosso Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, neste momento nós vamos abrir a Tua Palavra e queremos que o Senhor nos oriente, Pai, a entender esse assunto tão sério e talvez que as pessoas entendem tão pouco. Que o pessoal de casa que está assistindo agora ou que vai assistir depois possa também entender, mas que o Espírito Santo atue neste momento. Amém. Para a honra e glória do Senhor, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então temos aqui algumas pessoas, como o Davi mencionou, nos acompanhando aí, a Cleide Vieira, o Eduardo Dias deve estar lá na fazenda acompanhando, né? A Vanessa Montalvão, o Salomão, Vaneide, Daiane Brandão. Bom dia, né? Bom dia, filha. Então, muito bom que você está aí acompanhando. A Marileusa também, Gomes, está nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos. Cleito, a Cleide é a cunhada de Jó. Ela não pode estar na igreja porque ela cuida da mãe, né, Dona Sebastiana. E eles estão lá agora também assistindo. Dona Sebastiana fica lá grudada, lá assistindo. E ela, cada coisa que fala aqui, ela está realmente captando. Coisa tá? boa. Então, assim, ela presta muito atenção nessa classe. E outra coisa, Cleito e Sérgio, essa é a maior classe que nós temos aqui na igreja. Ou seja, é uma classe virtual, né? Mas aonde tem aí aproximadamente 30 ou mais pessoas assistindo uma classe, enquanto aqui na igreja as classes têm 10, 12 pessoas, né? Tem Coisa muito, boa. né? Então tem muitas tá pessoas. lotado, Está né? lotado aqui, tá? Muito bom. Então vamos. Esse irmão, vamos indo aqui pro feliz sábado nosso. a todos, o Cleito. Sim. Também gostaria de desejar um feliz sábado a todos, né? Assim, os participantes, que como o Davi falou, uma classe gigantesca dessa, né, de ouvintes, né? Excelente, parabéns, que seja ricamente abençoado. Só uma dúvida, o Salomão que você falou aí, que tem vários Salomão, É o Salomão Góes mesmo. é o pai do pai do Juninho. Salomãozinho. Salomão, vai para você aí, um abraço. E a esposa dele também, a Vanessa Montalvão também, que está lá. Eles casou sempre assistindo, estão aqui, tá? né? Sempre estão aqui na classe. Eles assistem primeiro a classe e aí depois vão para a igreja do Parque da Colina. Às vezes até assistem toda a programação aqui também, né? Mas são membros fiéis dessa classe aqui. Que bom, que bom. Então, vamos para a nossa lição. A lição dessa semana, a lição de número 10, né, trouxe o tema espiritualismo exposto. Eu vou pedir aqui ao irmão Davi que leia o verso para memorizar aí e já faça uma introdução para a gente aqui. Então, o verso aí está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, fala assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse verso aqui, esses dois versos em especial, a gente olhando assim, com respeito ao título da lição, falando espiritualismo exposto, e olhando para esse texto, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que está dizendo aqui? É que nós, Cleito e Sérgio, infelizmente, o que está na nossa frente agora é a morte. Então todos nós vamos morrer. E infelizmente, uma doutrina muito forte e que as pessoas entendem, que parece que é muito tranquila, é que quando a pessoa morre, a pessoa vai, e isso a maioria crê, que quando a pessoa morre, ela vai para o céu. O bom. E o ruim
ele vai para o inferno. Tem ainda umas duas outras situações. Alguns acreditam que alguns que foi mais ou menos, não foi nem bom nem ruim, vai para o purgatório, né? Outros acreditam que as pessoas encarnam, né? Eles vão encarnando no passar do tempo, né? Quando ele morre, ele encarna em uma outra situação. Bom, mas aqui nesse texto, o que ele está dizendo? É que nós morremos e que um dia, não vai demorar muito, Jesus vai vir buscar. E quem é que vai ressurgir primeiro? Os mortos. Então, nós cremos, de acordo com a Bíblia, que a pessoa morre e ele vai para onde? Para o túmulo. E aí, Sérgio e amigos, e também o Cleito aqui, nós temos que ir logo no início da Bíblia, quando a Bíblia diz assim, ó, como é que é uma pessoa, um ser? Lá em Gênesis 2:7 diz que Deus fez o homem um boneco de barro, Adão, um boneco de barro, e Deus soprou nas narinas dele o fôlego de vida. E aí o texto diz assim, que ele passou a ser alma vivente. Não passou a ter. O que as pessoas entendem? É que a pessoa tem, o que pregam por aí é que a pessoa tem uma alma, que o corpo morre, vai para o túmulo, e a alma, as pessoas imaginam que a alma é um outro ser, que ele tem e que vai para o céu. E a Bíblia diz que a pessoa passou a ser, ou seja, passou a ter. Primeiro, tem que ter uma matéria, mais fôlego de vida, se faz uma alma. Ou seja, eu, você e o Sérgio, nós três aqui, nós três somos três almas. Então, o que é alma? Alma é uma matéria, mais fôlego. Se eu estou respirando, é o fôlego de vida, então eu sou uma alma vivente. Irmão Sérgio, a gente entende que a gente está aí num grande conflito, né? E a lição trouxe isso, e a gente percebe que nos últimos dias Satanás vai intensificar os ataques dele, né, com enganos, né? Quais são as consequências, irmão, dessa estratégia do inimigo? A parte de domingo falou sobre isso, né? Quais são as consequências mortais de você não entender a morte, né? Não entender o que acontece? Tudo é feito da desobediência, né? Assim como Davi explanou perfeitamente, né? No começo da lição, aqui no verso alto também, que fala que dá a voz de ordem, é Deus que dá a ordem, é Deus que determina. E também voltando, sem querer ser repetitivo, porque complementando isso aqui, quando Deus cria um homem, a Bíblia é tão simples, né? Já cria um homem, faz um boneco, um pó da terra, e fala, não, mas eu sou criado de pó de terra, e a gente até questiona, aquele boneco lindo, o boneco era lindo, porém, ele tinha forma, mas era vazio. Vazio de quê? Faltava ainda o fôlego de vida, que é o Espírito de Deus, que fez ele olhar. Quando Deus sopra o fôlego de vida dentro dele, aquele homem, ainda sem pecado, ele não tinha nada, era um boneco bonitinho, era bem lindo mesmo, no Éden, sem pecado. Aí ele olha para Deus e se apaixona, porque Deus é a raiz de tudo, do bem, e lá tinha uma árvore da vida, o que perpetuava a vida dele. Ele não tinha vida eterna, aliás, nem os anjos têm vida eterna. Aparentemente a gente fala assim, pô, mas Satanás ao longo do século morou no céu, é a raiz do mal, introduziu o mal para a terra, a gente quer jogar a culpa nele, e de certa forma vai expulso do céu. Não tem tantos detalhes, não daria tempo de explanar tudo isso aqui agora, né? Mas nisso aí ele surge lá, faz o primeiro ato espírita, né, através de uma serpente, e ele é chamado da antiga serpente, né, o dragão, a serpente, tudo que é mal. E lá também Deus já dá uma sentença para ele lá, até respondendo a sua pergunta, que efeitos lá, tudo baseado na ordem da boca de Deus, né? Deus já pronuncia a sentença lá, que a gente olha assim, mesmo que não entende, né, que Deus poria inimizade entre a serpente e a mulher, e a serpente e a mulher somos nós, igreja, o povo de Deus, os que restaram, o remanescente, que um dia Deus, essa serpente iria nos atacar, e nos ataca. Nós perdemos a vida eterna. Adão viveu quase 1000 anos, morreu. Não
Então, Adão não irmão tá no- Sérgio, a gente Sim. pode concluir então que a, Tem um a salário. maneira do inimigo agir parece que é a mesma. Ele só muda às vezes, mas a mensagem é a mesma, né? A mensagem de que a pessoa não ia morrer, Que a não mensagem, morre, não. a mensagem de que eu sou eterno é mais ou menos isso. E veja bem, o pai da mentira, ele dá a garantia ainda, é certo que não morrerás. Aí a pessoa escolhe, você quer servir a um Deus que fala não? O problema, Sérgio e Cleito, é que lá no início Deus falou, olha, se desobedecer, morre. Aí Satanás diz assim, é certo que não vai morrer. Ou seja, o que ele está dizendo? Aqui entrou a primeira sessão espírita e ele diz o seguinte, olha, essa conversa que Deus falou aí, que a pessoa morre, que a alma morre, não, a alma não morre. E aí, isso vem perpetuando ao longo do tempo. E principalmente, por que nós hoje também, nós estou falando assim, o mundo, né? Eu não acredito assim. Nós aqui não acreditamos assim, que a alma é imortal. Por quê? Porque a Bíblia tem vários textos dizendo que a alma morre. A alma que pecar, Ezequiel fala assim, a alma que pecar, essa morre. Então, se nós pecamos, só tem um salário para nós, o quê? Morte. Agora, quando a gente vai lá em João, capítulo 11, né? Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Então, para mim ter a imortalidade, eu preciso de crer em Jesus. A partir de então, eu vou ter imortalidade. Mas isso não depende de mim, porque quem é imortal? Só Deus. E uma questão que a gente até comentou ali, irmão Davi, é que o inimigo ele é muito covarde, né? Porque não é melhor para uma família que está com um ente querido ali no caixão ouvir que ele está indo para o céu, que está tudo certinho, né? Do que ouvir que ele está indo para a sepultura, né? E aqui, nessa pergunta 2 aí na parte de domingo, tem uma passagem de Isaías que fala que como que a favor dos vivos eu vou consultar os mortos? Aí em Isaías 9, 8, 18 e 19 e 20, né? A própria Bíblia fala que é uma coisa fora, é uma coisa sem lógica, como que eu vou consultar para os vivos e vou consultar o morto, né? Só para você ter uma ideia, Cleito, e aí eu faço uma pergunta para as pessoas de casa lá. O que significa cemitério? Às vezes a gente não para pensar, a gente olha assim, cemitério. Cemitério significa, você pode buscar depois lá no Google aí, né, que é mais fácil, né? Primeiro a gente falava assim, buscar lá no dicionário. Agora ninguém vai, né? Vai no Google lá. Cemitério significa dormitório. E o que a Bíblia fala? Que a pessoa, quando ele morre, ele está dormindo. Ele vai dormir, né? Ou seja, é um sono. É um sono que a pessoa... Por quê? Porque o verso áureo diz que um dia todos vão acordar. Todos vão acordar. Cremos também que há um período entre um e o outro. Mas todos vão acordar desse sono. E um ponto que a gente falou ali é que, por exemplo, eu fui criado, né? Minha vida toda, até 20 anos, agora eu já passei um pouco de 20, mas foi me ensinado o quê? Que a pessoa morre e que o bom vai pro céu, mais ou menos vai pro purgatório e o ruim vai pro inferno, né? E aí a gente mencionou ali a questão da importância de você ensinar o correto para a criança, né? Porque aquilo que foi te ensinado durante a sua vida toda é difícil você tirar aquilo, né? A gente tem que aprofundar na Bíblia para a gente tirar essas coisas. Só para você ter uma ideia, e eu creio que várias pessoas que estão nos ouvindo aí, nos vendo, né? Tem filhos, então cuidado, queridos. E os jovens, né? Os jovens, cuidado com os filmes. Porque os filmes que você tem na televisão, todos eles têm essa questão espiritualista para colocar na cabeça das pessoas, dos jovens, que ele tem uma alma e que ele não é uma alma, que ele tem. Eles tentam colocar isso. Os desenhos, né, o pica-pau. Você viu o pica-pau? O pica-pau não morre, né? Então aquilo está fazendo o quê? Está colocando na cabeça da criança que ele recebe uma pancada, que ele cai para lá como morto, de repente ele levanta de novo bonitão. E Gasparzinho, né? Gasparzinho. Isso é o quê? Vai inculcando na cabeça das crianças que ela é imortal. Então cuidado, pai. Não deixa seu filho ficar assistindo isso, né? E os jovens também. Não assistam filmes. Por quê? Porque isso é um problema. Quer ver? Tá? Não vou nem falar as novelas. Tá? Porque realmente isso aqui já está definido para nós. Está muito na cara, né? Está muito na cara. Mas, cuidado. Teve um filme
dos anos 90, se não me engano, nessa época eu trabalhava na TCB ainda, em Brasília, e parava shopping, onde tinha cinemas ali, no Conjunto Nacional, né, todos os shopping de Brasília, fazia fila lá, você tinha que pegar a senha para comprar o ingresso. Daquele filme Crost, Do Outro Lado da outro Vida. lado, exatamente. Que era um filme assim que eu olhava, chorava, as pessoas saíam do cinema ali chorando e vendo aquela sensação de pânico, que aquilo Maravilhado, né, não é céu. Na realidade dá um tédio, porque o cara que morre vai pro céu e fica lá com ciúme da mulher E dele. você vê o quê? E você vê aquele cara ali, morre quando aqueles espelhos, aqueles trem caem dele, ele morre. Aí no filme sai o quê? Sai alma, tipo né? uma alma saindo. fumacinha Então é do alma, isso né? que eles querem colocar na cabeça. E inculca na cabeça das pessoas. Que você tem uma alma. Não, querido, nós somos. Morreu, você vai para o túmulo. A sua alma. O que a Bíblia fala, né? Nós vamos encontrar isso, né? Vários textos daqui a próximo, na parte segunda, nós vamos encontrar isso. Para onde a pessoa morre, o que acontece com a pessoa? Não é isso? Então, indo aqui na parte de segunda-feira, falou sobre a morte no Antigo Testamento. Eu gostaria que tanto o irmão Davi quanto o Sérgio desse uma pinceladinha para a gente aqui na parte de segunda-feira, porque mencionou aí várias pessoas muito usadas por Deus, né? Davi, Roboão, Salomão, pessoas que Deus usou muito. E essas pessoas morreram e a Bíblia não menciona que essas pessoas foram para o céu, né? Para o céu, exatamente. O que a Bíblia fala? Que Davi morreu e ele foi para onde? Para junto do seu pai. O dormitório, né? O seu pai era quem? Jessé. Então, quando Davi morre, seu pai já havia morrido. Então, não diz aí que ele foi para o céu, diz que ele foi para junto do seu pai, Jessé, que estava onde? Estava na sepultura, lá no cemitério, no dormitório. Então, é isso que ele falei. Vem Roboão também, a mesma coisa, né? Que depois substitui Salomão, né? Morreu também e vai para onde? Para junto do seu pai. Ele não quis colocar muitos, porque se fosse colocar muitos, todos eles lá, se você pegar ali no livro de Reis, aqueles reis morreram e foram para junto dos seus, tanto bons como os reis maus. Os ímpios também morreram e foram sepultados com seus pais. Então, assim, a morte, ela é um descanso. Na minha época, como eu era criança, alguém falava assim, se a morte é descanso, eu quero viver cansado. A gente usava essa expressão. Mas o que está dizendo? É um descanso, porque é um sono. A pessoa morreu, e aí nós vamos encontrar, Cleito, em vários textos também, lá em Jó, né, nós vamos encontrar que o dia que ele morre, o dia que eu morrer, o dia que agora nós tivemos aqui a irmã Margarete, que morreu. Então, quando ela morreu, pereceu todos os desígnios dela. O que ela gostava de fazer, que era ajudar as pessoas, acabou. Ela não faz mais isso. Mas ela está lá no céu. Não está no céu, não, irmãos. Ela está na sepultura, aguardando quem? Aguardando o verso áureo da nossa lição. Jesus dá ordem, e aí o que vai acontecer? Eu até falei lá no cemitério, Jesus, ele tem a chave da morte. A Bíblia que fala isso. Não foi eu falei, repetindo a Bíblia. Jesus tem a chave da morte. Então, quando Jesus descer pela segunda vez, lá do céu, ele vai dar uma ordem e os mortos vão ressuscitar. Então, a Margarete vai ressuscitar, o irmão Abel vai ressuscitar, a irmã Maria Francisca vai ressuscitar, e tantos outros que morreram, que é da nossa igreja, que morreram, vão ressuscitar. Interessante que hoje em dia os evangélicos, os pentecostais, né, eles têm uma maneira de aprendizado aí, obviamente que quem os ensinou, não sei, né, houve um meio de paganismo, uma mistura de verdade com mentira, ou é verdade ou é mentira, né, porque como no começo Satanás garantiu que não morria, né, ele já sabe que ele é falso. E ele introduz essa mentira pelo século do século. Falando de Velho Testamento, quando nós vamos para Jesus e questionamos alguns evangélicos, que falam assim, mas isso é coisa de Velho Testamento. Mas veja bem, uma coisa simples de notar. Jesus vem como criança, podia ter vindo já adulto, grande, assim como ele fez Adão, já vindo um ser e tal, e morrer e tudo mais, estava tudo bem, ninguém ia questionar. Vem como uma criança, passa todas as etapas, né? E faz tudo, todo o projeto. Porém, quando você vai, os evangelhos que Jesus citava na época dele,
Não tinha Novo Testamento escrito ainda na Bíblia. Era Ele o velho, citava né? Isaías. Um dia, quando ele entrou na igreja, né, no templo, né, e chamaram ele, acho que com 12 anos, não sei se me ajuda aí, Davi, com 12 anos, ele pequenininho, rapazinho ainda, e leu uma parte da Bíblia num pergaminho lá e citava Isaías lá, que falava hoje... Aí já era adulto, né? Já era adulto, isso, certo, obrigado. Já era adulto, ele citou, exatamente. Tanto é que ele senta e vai explicar, hoje se cumpriu as profecias. Ele estava citando o Velho Testamento. Velho por causa da idade, mas era o que continha a palavra de Deus, que é. Jesus, quando tentado no deserto pelo diabo, ele citava o quê? Examinai as escrituras, que cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O Velho Testamento, Abraão foi morto, os descendentes de Abraão, Isaac, e todos iam para o mesmo lugar com sono, era um sono. Só para você ter uma ideia, Sérgio, pegando isso aqui, Cleito, e amigos, duas coisas. Quando Jesus citava o Velho Testamento, porque era o que tinha, mas veja bem, qual é o primeiro livro que foi escrito na Bíblia? Foi o livro de Jó, escrito por Moisés. E o que Jó fala? Se você pegar aí, Jó capítulo 19, versículo 25 e 26, ele fala assim, olha, ele estava num período de terrível, com seu corpo se decompondo, né, pelas chagas. Ele falou assim, um dia eu vou morrer, mas um dia eu verei meu Jesus. Ele fala de acordar, né, Davi? E eu vou acordar, e vou ver ele, porque ele falou, eu vou acordar, e eu vou ver ele, vindo, né, não porque ele vai estar lá. O primeiro livro da Bíblia já fala na ressurreição. Jó já acreditava nessa ressurreição. E um outro detalhezinho, só eu falei para as crianças, os jovens, não assistir filme, né? E aí Dainha lá, ela está colocando assim, a igreja tem uma plataforma chamada Felicity Play, que tem filmes e séries que falam sobre esses detalhes todos. Então, assim, não precisa de buscar lá no Walt Disney, né? E aqui, irmão Davi, aqui fala, na parte ainda de segunda-feira, fala assim que existe uma falha, né? Quando existe uma falha em compreender a verdade, a gente se torna vulnerável. Vulnerável, exatamente. E que o inimigo, ele usa os seres do mal, né? Para personificar pessoas. Então, olha, a gente corre o risco, então, de encontrar alguém que morreu aqui na... Então, pode. As pessoas que estão muito vulneráveis, né? É por isso que quando... irmão, nós temos uma esperança, que é essa lá do verso áureo, que qualquer um de nós, se morrer crendo em Jesus, amigo, vai ressuscitar. Então a gente não precisa desesperar. Agora, quem desespera e está vulnerável, Satanás pode fazer isso, fazer aparecer. Não é que a pessoa vem, mas a Bíblia diz que ele pode transformar Satanás e seus anjos, pode se transformar em anjo de luz. Lembra quando Jesus estava lá no deserto? Satanás apareceu lá, até Jesus na época pensou que era um anjo. Mas quando ele falou, se tu és, ele colocou como uma dúvida se Jesus era Deus ou filho de Deus naquele caso ali. Aí Jesus falou, pai, isso aqui não é meu não, porque se fosse meu eu acreditava. Então, mas ele aparece, ele pode se transformar. Então, gente, ele pode aparecer. A Bíblia diz que ele pode aparecer em administradores de justiça, ministros de justiça, pessoas boas, ele pode aparecer. Então temos que ter cuidado, porque o que nós temos? Mas o que eu preciso então? Abrir a Bíblia, estudar a Bíblia. E eu queria só dizer um detalhe, Cleito. Mesmo a nossa igreja adventista, eu vi um pastor falando que nunca se cantou tanto na igreja como se cantou agora. A igreja tem música e as pessoas cantam e os jovens cantam, mas de repente você olha, cadê o jovem? Saiu da igreja, por quê? Porque ele não tem fundamento na Bíblia, ele apenas cantava porque achava aquela letra bonita, não tem fundamentação bíblica. Então, para a gente ter fundamentação, porque Satanás ele pode se transformar em anjo de luz e enganar as pessoas. E também, pegando isso aí que Davi falou, o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa fragilidade. Fragilidade, quando você canta uma música que tem muito holoforte, que está passando luz e apaga aqueles reflexos, luz verde, luz vermelha, aquele canhão bonito, e o jovem se empolga e canta, aquilo traz uma comoção mesmo. Agora, voltando ao assunto dos mortos aqui também, na segunda pergunta da parte de segunda aqui,
é que lá em Daniel, muitos dos que dormem, antes de Jesus lá, Daniel na profecia já Também leu já lá, cria né? nisso também, né? Muitos dos que dormem no pó da terra, né? Uns ressuscitarão. E há duas classes de pessoas. Uns para a ressurreição e outros para vergonha e horror eterno. Aí já está falando da volta de Jesus mesmo contemporânea, essa vinda que ele não pisará mais na terra. Ficará na nuvem. Aqueles que morreram em Cristo, e desde Adão, desde todos aqueles que... Desde Abel, que foi o primeiro, né? Exatamente, desde Abel, daquele tempo, antes diluvianos, né, que morreram, e de lá para cá até hoje. E que creram em Jesus. Que creram em Jesus, a primeira ressurreição serão de salvos. Aí Jesus sabe quem é, né? E vamos lutar para fazer parte, né? Porém, aqueles que... Essa ressurreição, a segunda ressurreição, dos que não vão ressuscitar agora, será aquela de um milênio Já depois. depois do milênio, Depois de tudo, Deus declarado a quem não veio, por que fulano não foi, por que não foi, e tudo tá tudo certo, né? Então, até isso é difícil de explicar. Então, um detalhezinho, Cleiton, só para esse texto de Daniel, não dá para a gente prolongar muito Sim. aqui também, mas ele fala exatamente dessas duas ressurreições, mas aqui ele fala de um momento, na volta de Jesus, em que vai ressuscitar os bons, aqueles que creem em Jesus, e vai ressuscitar um grupo especial de maus, que aí lá em Daniel fala assim, até mesmo aqueles que os... Transpassaram. Para ver quem eles mataram, Para ver Jesus. Então vai ressuscitar quem? Anás, Anás, Caifás, aquele grupo. Eles vão ressuscitar nessa primeira, mas vão ressuscitar e vão morrer. Então Daniel está falando desse grupo. Mas o Sérgio explicou bem que há essa separação. Aqueles que acreditam em Jesus ressuscitam na segunda vinda dele, e aqueles que não acreditam vão ressuscitar depois do milênio. Então, irmão já Davi, sentenciado, Exatamente. não tem mais onde recorrer, não há mais onde você procurar um advogado, já está tudo Já tá- contemplado, exatamente. né? Não tem mais o que escolher. Porém, como tem um tempinho ali ainda, queria pegar um gancho aqui, quando você vê. As pessoas hoje, com todo o conforto que você dá, não, fulano morreu, está no lugar bom, uns que estão no purgatório, esse purgatório eu já considero lugar ruim, né? Aí foi para o céu, está não sei aonde, é vida nova. Porém, a Bíblia fala, lá na morte, você não tem, igual você falou, Margaré, não tem projeto, não tem nada, acabou, cessou o trabalho, não tem preocupação com nada. E quando a gente vê alguém levantar de um caixão, você já trabalhou no funerário, né? Você já teve alguém que morreu e não estava morto e levantou? Então, nunca vi. Mas né? eu vi isso em pegadinha de Silvio Santos lá, daquelas lá, eu assisti muito. Quando a pessoa fica com aqueles algodão no nariz, aquela coisa feia, não é bonito uma cena do morto, não é bonito, eu não gosto. Morto nunca tá bonito, pode ser minha mãe, não vai estar bonita dentro de um caixão, pra mim, né? Quando o morto levanta, ou dentro de um cemitério, vindo nas televisão, naquelas pegadinhas que eles fazem, o que a pessoa faz? Pode ser o pai dele, sai correndo de medo. Não era para a pessoa que crê nisso ficar alegre? Ou meu pai voltou. Porque correu, né? Sai correndo de medo. E Bom, aí, Sérgio, então... só uma coisa interessante é que a imortalidade, eu só vou ter ela a partir da volta de Jesus. Se eu ressuscitar na primeira ressurreição, a partir de então, eu vou ter a imortalidade. Não porque eu sou imortal, mas porque a partir de então Jesus me dá, porque Ele é a ressurreição e a vida. Então, nós estamos aqui na parte de segunda-feira, fala sobre a morte no Antigo Testamento. Então, está ficando claro o quê? Que quem morreu não tem como eu comunicar com ele, correto? Não tem. Não tem comunicação, não tem como. Se houver alguma comunicação, não é o a morto. pessoa. Não É Satanás, da mesma maneira que ele fez lá com aquela serpente, com Eva, é Satanás fazendo jogando agora. a mentira. É. E assim, ó, aqui no finalzinho fala assim, Cristo já voltou. Então, a primeira coisa, por exemplo, que Adão vai perceber desde que ele morreu, vai ser o quê? Para ele dormiu e acordou e quem? É um tempo. Não tem noção de tempo. Não Né? Que tem durou noção de 6 tempo. mil anos, 7 mil anos, Não tem noção de tempo, né? Para Adão são praticamente 5 mil anos, né? Porque ele viveu quase 1000 anos. Sim, então, 5 mil anos, para ele vai ser é a mesma coisa com o nosso irmão Abel que morreu. Abriu o olho, já vê Jesus voltando. Não tem noção de tempo. Para ele, E não adianta, por exemplo, eu fazer uma oração para ele. Não adianta eu pedir, não adianta. Por quê? Porque ele não ouve. Para ele é um... Aqui, ó, vou dar um exemplo simplesinho, basiquinho. Minha mãe está muito doente, ela pegou sarna.
Zeneide também com uns cachorros lá dentro, né? Levei ela para o hospital ontem, Santa Helena, aí detectou o problema. Tinha ido aqui, cheio de mancha, cheio de assim, catapora. Aí tomou uma injeção lá, tomou uma Ivermectina, um trem, já veio, já foi sumindo a sarna do cachorro. Falei, mãe, mata esse cachorro, sacrifica o cachorro. Aí minha mãe não tem coragem, né? Ela prefere ficar sofrendo. Fui dormir ontem com minha mãe, que mora sozinha com Zeneide. Zeneide foi não sei para onde, e eu dormi lá. Aí, sabendo que eu estava aqui hoje, falei, vamos recapitular a lição, vamos escrever, vamos detalhar mais, porque a lição é bem complexa. Para nós pode ser fácil, nós não aceitamos. Eu não aceito ver nem Gilvan, eu sei que é obra do diabo. Ele não está, segundo biblicamente, Porque ele está não descansando. tem como comunicar, né, senhor? Eu não tenho nem certeza se eu vou ver ele no céu. A certeza que eu tenho é a dúvida se Deus vai me levar. Como é de graça, eu vou tentar, eu vou tentar. Mas eu tentando, igual eu faço um questionamento rapidinho aqui. Se eu vim de paletó verde ou preto, se eu der o dízimo, se eu der cesta básica, vai adiantar algo na minha salvação? Não. É de graça. É de graça plenamente. Mas não é graça barata. Vai me custar a vida inteira eu fazer algo. Mas eu fazer algo nada me leva para o céu. Não é um pouco assim como, né? A gente tenta fazer obra, mas nós seremos julgados por elas. Agora o salário nosso realmente é a morte. E Jesus pagou o preço. Indo aqui para a parte de terça-feira, nós falamos sobre a morte no Antigo, né? Uhum. A morte no Novo Testamento. Vamos ver se mudou alguma coisa. Às vezes no Novo Testamento pode ser que mudou alguma coisa, né? A estratégia do inimigo mudou, os enganos continuaram. O que o senhor viu aí, A estratégia do inimigo é a mesma, continua. Agora, e também o Velho Testamento, o Novo Testamento também não muda. Ele continua confirmando o que o Velho Testamento falava, ou fala. Ou seja, a gente vê aí o próprio Jesus, né, lá em João, quando o Lázaro morreu, Jesus falou, olha, eu vou lá porque o nosso amigo está dormindo. E os discípulos até não estavam lá, estavam numa outra cidade. Eles pensaram assim, então Lázaro tá bom, tá bacana. Jesus teve falado assim, não, nosso amigo Lázaro morreu. Mas sim, o Novo Testamento, ele vem comparando também a morte, essa morte que nós morremos agora, como um sono. Não deixou, é a mesma coisa. E de certa forma, irmão Davi, aqui, igual o senhor mencionou aqui na parte de terça-feira, fala que os evangelhos enfatizam que a vida eterna só está em Cristo. Só está em Cristo. De certa forma, Satanás pode estar querendo dizer assim, não, ele não está sendo justo, porque ele não deu a vida eterna para vocês ainda. Pode ser, é uma estratégia também dele? Pode ser, por quê? Porque, na verdade, essa Grande conflito. o que Deus dá, essa vida eterna, é o quê? É um cheque pré-datado. Quando é que eu desconto ele? Na volta de Jesus. Então, só a partir de então, se eu estiver vivo, né, e eu estou... nós estudamos na semana passada a questão do relacionamento entre fé e obras. Eu sou salvo por Jesus. Simplesmente por ele. Mas a Bíblia fala assim, eu preciso me esforçar para isso. Então, aí Paulo fala assim, Tiago, né, fala assim, ó, a fé e as obras têm que andar juntas, né? Então, assim, eu tenho que, eu crendo nisso aqui, e aí o Novo Testamento, né, vem comparando a vida eterna, eu não recebo ela agora. Agora Satanás quer falar, não, você morre, seu corpo fica aqui, mas você recebe vida eterna. E essa passagem de João aqui, irmão Davi, aí na parte de terça-feira, de João 11, né? Uhum. Quando diz assim, ó, aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Essa passagem é muito profunda, o próprio Cristo falou, né? Exatamente. Então quer dizer que quando Satanás diz que não morre eternamente, ele está mentindo. Porque Jesus disse, se você não crê em mim, você vai morrer. Vai morrer eternamente. Vai morrer eternamente. Então, vai Cleito, vai ressuscitar por um momento, mas vai morrer na morte eterna. Eternamente. Porque essa morte, amigos que estão nos ouvindo, essa morte que nós estamos morrendo, que nós morremos agora, ela não é o salário do pecado. Ela é a consequência do pecado. Sim. Agora, qual é a morte que é salário do pecado? É a morte eterna. A morte eterna. Essa é salário. Aí, meu amigo, quem morrer essa, vai perecer eternamente. Tá? Tem pessoas que hão de morrer 3 vezes. Não tá? Sim. Já morreu, né? Já morreu uma vez? Morreu uma vez, né? Igual citou aí nessa... Desse grupo.
não estava muito nessa lição aqui, mas pegando um ganchinho rapidinho, né? Vamos citar aqui pessoas, Anás, Caifás, Pilatos, aqueles que rejeitaram mesmo e pediram, caia sobre nós e sobre 1000 gerações, pode nos condenar aí. Jesus falou, você vai ver o Filho do Homem descendo com poder e glória. Eles ressuscitam, já morreram, né? Ressuscita, morre de novo, na glória de Jesus. Depois do milênio eles ressuscitam de novo. Agora é para receber o salário, né? Mas aqui, irmão Davi, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: tem uma coisa que é tirada quando tem essa doutrina de que a pessoa não morre, que a pessoa é eterna, uma coisa é tirada, e a lição de terça falou sobre isso. O que sai fora? O que não existe quando a pessoa não morre, quando a alma não morre? Uma coisa que Paulo falou lá em Coríntios 15. Mas Primeira de Coríntios. Em Eclesiastes também é bem claro, né? Assim, sem querer estar nisso aí, porque eu tô é tão complexo aí. Na morte não há fundamento, não tem sentimentos, cansou, cessou todos os labores, todo o trabalho, você não tem boleto para pagar, você não tem preocupação nenhuma, você não tem plano nenhum. Pelo que você fez na terra aqui, você tomou de sol, de chuva, de vento, já era, acabou. Aí é com Deus. Por isso, cada um de nós aproveita o dia, cada dia, que nós vivemos pela graça. Quer ver se eu fizer uma pergunta aqui, entre nós aqui mesmo, né? Quem de nós pecou essa semana? Levante a Coloca o microfone. Involuntariamente, né? Eu não saio matando, pecando, ou querendo pecar, ou querendo transgredir, ou adulterar essas coisas, né? Isso é bem... Eu tento e pela graça de Cristo fazer uma reforma geral na minha vida. Muitas pessoas não conseguem nem enxergar isso. É só Deus que enxerga mesmo. Porém, o salário meu quando eu morrer, eu acho que eu não vou estar vivo. Eu tenho quase uma certeza assim que Jesus vai voltar. Mas eu já sou de... Não, eu quero estar vivo, né? Não, eu quero. Quero que Jesus volta antes, mas não, essa é só... Sim. E aí, eu ia falar aqui para você aqui, e aí talvez, eu não sei se a resposta que eu vou dar para ele fazer uma pergunta lá, o que é que não pode tirar de nós? A esperança. Esperança, porque essa é a nossa certeza, a nossa esperança é essa, de que se eu morrer, eu não quero morrer. E acredito que Jesus, pelos sinais que Jesus vai voltar, e eu vou estar vivo, mas se eu morrer, eu tenho essa esperança. E aí, dentro do que você está ver? falando aqui, irmão Davi, porque Paulo, você falou de Paulo, né, irmão? Só rapidinho aqui, ó. Você falou de Paulo, né? E Paulo se incluía nos vivos. Paulo falou assim, nós os vivos, né? Parece que Paulo imaginava assim, que estava vivo. né? Achou que Jesus voltaria nos tempos dele, época, né? Mas não tem diferença se a morte é um sono e eu for salvo, posso descansar amanhã, agora. Sim. E aqui, não vai ter ó, diferença. Essa passagem de 1 Coríntios 15, 16, 17 fala assim, ó. Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês. Então, o que eu perguntei para vocês, o que essa doutrina de que a pessoa não morre tira? Tira a esperança e tira o quê? A ressurreição. A ressurreição, exatamente. A nossa o que eles não querem? Veja bem, eles querem matar. Jesus morreu e isso não tem jeito. Agora, o que é que Satanás e essa doutrina quer tirar? É que Jesus não ressuscitou. Foi só um homem bom, né? Só um homem bom. Mas... Então é o seguinte, quando nós cremos que Jesus ressuscitou, eu também, se eu morrer, crendo nele, ele tem poder para me ressuscitar. Então é isso que Satanás quer tirar de nós. Eu creio também, Jesus fala, eu venci a morte, tragou a morte. Jesus vai matar a morte, né? Que é uma coisa indesejada, não criada, porque como você falou assim, aquela hora lá na classe lá, né? Se os anjos foram enganados, imagina nós nos últimos dias. Mas eu acho até assim, ó, hoje nós tem tantos elementos, tem a Bíblia, tem Ellen White, tem as coisas, tem os nossos mártires que morreram. Eu até creio que está mais fácil que nós estar com a cartilha na mão. Agora, dificuldade nós vamos ter tremenda. Sai um decreto deste de morte e tudo aí, você tem que estar muito preparado para avançar nas profecias, não poder nem comprar nem vender e tudo mais. Mas é Deus que vai te complementar na fé. É óbvio que outras religiões não creem nisso aí também, né? Irmãos, ó, estamos indo aqui para a parte quarta-feira, fala sobre o espiritualismo nos últimos dias, tem ele parte 1 e parte 2. E é forte isso aqui, hein? Qual vai ser a estratégia aqui do inimigo, das forças do mal agora, no final dos tempos? Qual vai ser o principal
a arma que eles vão usar. Ô Cleito, e aí nós temos vários textos aí, Mateus 24, no capítulo 24, versículo 24, diz que Satanás vai fazer milagres nos últimos dias agora, que se possível fosse, ele ia enganar até os eleitos, até o povo de Deus. Agora, veja bem, isso é perigoso, porque ele vai fazer, e aí quando alguém morre, e que a gente fica vulnerável demais, não crendo na Bíblia. Por isso que se alguém nosso morrer, uma esposa, um filho, mesmo que a gente sofrer muito, ou o esposo, mesmo que a gente sofrer muito, a gente não pode ficar vulnerável, porque nós temos essa esperança. Nem desanimar, né? Tem Nem que sair da desanimar, igreja, né? porque se eu ficar vulnerável, o que Satanás vai fazer? Ele pode fazer maravilhas, sinais, que pode enganar. Mas enganar quem? Quem não estuda a Bíblia. Por isso que eu falei, os jovens hoje cantam muito, mas não estudam a Bíblia. Porque você olha na igreja, cadê os jovens? Não estão na igreja. Por quê? Porque não estão estudando a Bíblia. Então, Satanás vai enganar quem? Quem não está estudando. Porque se eu estudar, e ele vai fazer grandes sinais, vai operar grandes sinais. E aí, Sérgio e Cleito, na pergunta 7 da lição de quarta-feira, existe aqui, nem colocar o texto, mas existe uma pergunta assim: por que é perigoso confiar nas nossas emoções? Então, quando eu estou vulnerável, a minha emoção está o quê? Também está vulnerável. E aí, Satanás vai usar o quê? Vai entrar nas nossas emoções e vai fazer a gente o quê? Vai seduzir. Vai seduzir, exato. Então, vai aparecer fulano. Aí você está dormindo, de repente você vê uma luz, alguma coisa, eu vi fulano que morreu. Não, é Satanás atuando na sua emoção. E esse golpe da imortalidade da alma será o último ataque de Satanás contra o povo de Deus, ou contra o povo todo. Cleito, na primeira pergunta, como tem muitas, na segunda já não tem nenhum versículo para pesquisar, né? Mas é igual o Davi já respondeu aí. É nossas emoções mesmo, nosso coração enganoso. Na primeira aqui eu escrevi, mas eu nem lembro nem qual passagem que tá, mas tá tirado da Bíblia aqui, ó. Aí vocês me ajudam, aqui, ó. Leia Tessalonicenses, Apocalipse, que tipo de enganos enfrentaremos nos últimos dias? Aí eu escrevi aqui e não lembro onde está as passagens aqui, ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, é óbvio. E aguarda. Obrigado. E aguarda que seja afastado aqueles que agora o detêm. É os 4 anjos que seguram os 4 ventos da terra para que ele opere de uma vez arrebanhão? Então, veja bem. Aí, então será de fato revelado o iníquo. Exatamente. Veja bem, está dentro disso aí, mas o principal é porque aí ela faz uma ligação, esse texto, sim, e faz uma ligação, o Mateus também, e faz uma ligação com o Apocalipse 16. Colocando o quê? Que nesses dias vai levantar o dragão, a besta e o falso profeta. Quem é o dragão? Quando vai para a Bíblia, o dragão é Satanás, o diabo, né? Quando você vai para a besta, quem é a besta aqui no Apocalipse? Besta não é um nome pejorativo, é um poder religioso. E esse poder religioso, a gente vem estudando e a Bíblia fala dele, que é o catolicismo, o papado, que tem se colocado doutrinas, ou, não vou falar doutrinas, mas colocado ensinamentos pagãos, teorias humanas, né? Tradições humanas, colocado isso como maior do que as doutrinas de Deus. E vem falando também do quem é o falso profeta. O falso profeta aqui está relacionado ao protestantismo apostatado, principalmente puxando em primeiro lugar os Estados Unidos, como sendo o berço disso aí, mas em especial as igrejas evangélicas que estão crendo em 3 doutrinas. Porque quando você olha lá, Apocalipse 16, versículo 13 e 14, fala assim, que vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3
3 espíritos imundos. Semelhante a rãs. Semelhante a rãs. Esses espíritos imundos, lá não fala. Mas eles são a doutrina da imortalidade da alma, a doutrina do domingo, como dia santo, e também a questão do dom de línguas, que está nas 3 denominações. As 3 fazem isso. Então eles vão se unir. E Ellen White, Ellen White, quem é Ellen White? É uma escritora norte-americana. Ela diz o seguinte, que o perigo, uma das coisas terríveis que vai acontecer, é quando o espiritismo der as mãos através do abismo entre que há hoje não, no passado, entre o catolicismo e o espiritismo. Eles vão se dar as mãos, o espiritismo e o catolicismo vão se dar as mãos. E aí vai juntar também quem? O protestantismo. Eles vão se unir. Por quê? Porque eles acreditam. Tem muita coisa em comum na A imortalidade da alma, as 3 acreditam que a alma, que os bons vão para o céu. Então, acreditam que a alma é imortal. Todos. Só nós, eu vou dizer para você, nós e mais um grupinho muito pequeno acredita que a alma ela morre. É mortal. Só nós. É um grupinho bem pequeno. A maioria acredita no domingo como sendo o dia santo. Então a maioria está aí. Também praticamente só nós, um grupinho está aqui. E tem também, eles acreditam e eles fazem também o dom de língua, né? O catolicismo faz, o espiritismo faz. E em grande parte. Uma linguagem que ninguém entende. Numa linguagem que ninguém entende. Isso aí. É tanta confusão, né? É uma confusão, exatamente. Por isso que na lição passada, que nós estudamos na semana, a Bíblia falou assim: sai dela, povo meu. Porque esse é um evangelho que nós vamos. As 3 últimas mensagens angélicas que nós estamos na semana passada. Que nós temos que pregar isso, dizendo: olha, a confusão de doutrina, sai de lá. Interessante é o que o Davi falou aí, ó. Lá em Babilônia, quando Babilônia buscava escravizar o propenso povo de Deus que abandonara Deus, a Babilônia chegava, o projeto de Babilônia não era matar de cara, era seduzir e confundir as pessoas, né? Deixar eles misturados, pegava os melhores para levar para a Babilônia. Quando João escreve Apocalipse, lá na ilha de Patmos, né? E ele fala essa frase: sai dela, povo meu. Por que ele não citou o Egito? Não citou os filisteus, Roma, a própria Roma, ele cita Babilônia, que era um simbolismo de confusão. Espiritual. E outra coisa, Babilônia já tinha acabado. Então agora é uma questão espiritual. Exatamente. É algo espiritual, né? Meus irmãos, a gente está indo aqui para o final do nosso estudo, né? Estamos ali com um pouco mais de 5 minutos ali, mas entre quarta e quinta-feira fica claro o quê? Que o inimigo ele vai usar, né, as armas que ele tiver para enganar, né? E eu achei interessante essa citação desse Ángel Rodrigues aqui, né? Que declarou que o poder de persuasão dos demônios não se encontra no conteúdo da sua mensagem, mas na força das manifestações sobrenaturais. Quer dizer, usando a mentira, né? O inimigo ele vai atacar, mas o principal vai ser aqui os sinais e os prodígios, né? Mas precisamos estar enraigados o quê? Na palavra. Na palavra de Deus. Sabe, Cleito, por que vamos fechar isso aqui? Porque às vezes a gente pode estar aqui e falar assim: não, mas eu não vou ser enganado de jeito nenhum. Mas veja bem, se os anjos do céu santos foram enganados, será que nós não podemos ser enganados? Então como é que eu não vou ser enganado? Quando eu uso a Bíblia como a minha regra de fé. Mas eu não posso só pegar a Bíblia no sábado para vir para a igreja. Não, gente, eu tenho que estudá-la mesmo, eu tenho que aprofundá-la nela. Olha, se não me engano não sei se foi Guilherme Milha, se não me engano foi Guilherme Milha, ele estudou a Bíblia, parece que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, e parece que mais de 50 vezes ele leu ela de joelhos. E aí quando ele estava morrendo, falaram assim: e aí, qual é o seu maior desejo? Eu queria ler a Bíblia de novo, de joelho. Então, irmãos, eu preciso de fazer isso. Se eu não pegar a minha Bíblia, se eu não folhear a minha Bíblia, se eu não riscar a minha Bíblia, eu vou ser enganado. Eu gostaria de comentar com vocês rapidinho aqui, para a gente fechando o nosso estudo, nosso tempo está acabando. Que fala assim, ó, que essa crença do espiritismo, do esquema maligno, né, promove uma teoria diabólica de que nós podemos viver sem Deus. Sem Deus, exatamente. Né? Nosso tempo está no fim. Eu gostaria que vocês fizessem um resumozinho rapidinho, Davi, rapidinho para a gente
Olha, quando eu vejo minutinho aqui, pra cada um de eu vocês. vou fechar do meu jeito aqui, biblicamente, em Apocalipse. Quando nós vai para Apocalipse 13, e você vê lá aquela besta apoderando, matando os santos do Altíssimo, pisando na lei, sentando no trono de Deus, se colocando no lugar de Deus, fazendo tudo, a união das igrejas, o catolicismo, os Estados Unidos. Imagina o presidente dos Estados Unidos hoje, Satanás fazendo um milagre, curando, fazendo um troço lá, a água, o rio aparecer ou secar. Geralmente ele faz é secar. Porque quando você vai lá para Elias, né, o Deus que o Acabe servia, Jezabel servia, o Deus deles não era o Deus da fertilidade que fazia chover, ficou 3 anos e meio sem chover, e nem fogo eles conseguiram descer, nem chuva. E agora nós vamos para nossos dias aqui, em Apocalipse 13, fala da besta, que parece que essa besta vence. E quando está em 17, ela não aparece no 15 nem no 16, no 17, Jesus de novo como um cordeiro que vence o dragão de 7 cabeças. Irmão Davi, por nós. finaliza. E eu Minutos, queria finalizar, Sérgio finalizou com Apocalipse, eu também quero finalizar com Apocalipse. Apocalipse 14, 12, fala assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o que Satanás quer derrubar agora? Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aí, Cleito, antes de finalizar, a Zélia disse que está lá em Goiânia, né? Junto com a irmã Cleusa. Mas eu queria dizer para ela que o filho dela está aqui na igreja, né? Está mesmo, Marcos está aqui, Zé. Marcos está aqui, viu? Está com a pessoa ali também, eu não conheço. Ele trouxe uma pessoa, então veja bem, ele veio na igreja só. Zélia não está aí, ele veio. Olha, Zélia, as orações, tá? As orações estão aí. Tenha paciência, tenha cuidado que Deus está presente, né? Deus abençoe também os nossos irmãos que estão em casa. Meus irmãos, o nosso tempo aqui está finalizando. Vamos finalizar mandando aí um bom dia para você, para a Cleide, para o Eduardo, para a Vanessa Montalvão, para o irmão Salomão, para minha esposa Vaneide, Daiane, né, Davi? Minha esposa também está lá também junto. Tá lá? Tá. Tá bom, a irmã Delma, né? A Zélia, que está lá em Goiânia com Cleusa, né? Esse foi o nosso estudo, irmãos, da lição deste sábado. Convidamos a você no próximo sábado estar conosco aqui. Eu vou pedir o irmão Sérgio que ore para a gente finalizar, meu irmão. Querido Deus e Pai, te agradecemos por ter a oportunidade de estudarmos os últimos dias aqui, tão lindas e belas profecias que falam de Ti, falam de tempos difíceis, no qual, pela Tua graça, estamos vivos ainda e aguardamos a Tua breve volta. Venha confortar todas as pessoas aqui dessa igreja, todos que já perderam entes queridos, mas temos a certeza da ressurreição em Cristo Jesus. Amém. Nos dê um final de sábado feliz, um resto da programação feliz em Cristo Jesus, e cada dia. Aqui é somente sobremesa, e no resto da semana que possamos comer o arroz e feijão, como Davi acabou de falar aqui, que essa Amém, lição, Senhor. que é a Bíblia, possamos comê-la, assim como nós comemos arroz com feijão todos os dias. Amém, E não somente comê-la, mas vivê-la com nossos irmãozinhos aí fora. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. 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 Muito obrigado, bom dia.